Bom dia, meus amados, graça e paz. Estamos aqui na transmissão online da Igreja Congregacional do Bairro Fluminense. Estamos aqui com já um louvor aqui. Tua unção da Igreja Batista de Nova Jerusalém. Nós estamos entrando agora. Damos bom dia a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Diante de ti, do teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transborda meu coração. Quero pronto estar para pedir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pegar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar como agiu, fluir desta unção que Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Nem as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Bom dia, meus amados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estou vendo aqui a Valéria, a Anisete já estão conosco, o pessoal está chegando devagarinho. O dia hoje está uma temperatura mais agradável, choveu, tem chovido espaçadamente, mas Deus é bom. Esse foi o dia que o Senhor fez, devemos nos alegrar nele por conta desse dia maravilhoso que Ele nos concede passar e experimentar. Ontem foi comemorado o aniversário do meu padrasto João, 80 anos. Na verdade, o aniversário dele foi sexta-feira e foi o dia que ele tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Botou o bração dele lá, aí tomou a vacina e tivemos lá comemorando justamente com a família, alguns da família, né, nem todos, o aniversário do nosso padrasto João, 80 anos, 8.0. Que bom. Deus abençoe a vida dele, Deus abençoe a vida dos irmãos aí que estão chegando, né, aqueles que vão participar desse vídeo, dessa transmissão online do culto da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Brasil. Que bom você está aí com a gente. A paz do Senhor Jesus. Um dia abençoado, feliz. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui em Tiago capítulo 4. Deixa eu aqui me ajustar. Tiago no capítulo 4, nós temos trazido as meditações aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, agora no capítulo 4, e tem sido um tempo bom para as nossas meditações. Então, quando você pega lá sua Bíblia, deixa eu dar aqui umas rápidas da IECBF, no dia 14, no próximo domingo, nós teremos uma assembleia de membros ordinária. Olha, faz tempo que a gente não tem reunião de membros, hein? Onde trataremos de alguns assuntos, né? Pôr a casa em ordem. Uma das questões em pauta é sobre a nossa a retomada das atividades, claro, com toda a cautela. Estamos pensando em reativar alguns outros serviços da igreja presenciais. Mas no dia 14 nós estaremos conversando sobre isso, viu? Você que
tem congregado conosco, que não é membro da igreja, nós vamos também dar aí alguma orientação sobre a recepção de novos membros. Tem aí algumas famílias, alguns irmãos querendo tornar-se membro da igreja. Então nós vamos começar a tratar deste assunto, tá? E no dia 21 nós teremos uma assembleia extraordinária, serão 2 assembleias seguidas, dia 14, próximo domingo, às 9 da manhã, e no dia 21 teremos uma assembleia onde teremos o plebiscito do nosso diácono Rony, tá bom? Então, põe aí na sua agenda, esteja conosco, tá certo? Domingo dia 14, assembleia ordinária, domingo 21, assembleia extraordinária, já está lá feito o edital de convocação, os irmãos certamente receberam aí pelo WhatsApp, então os membros estão convocados para estas reuniões. Hoje, dia 7, temos aqui a nossa transmissão online, e logo mais à noite, 19 horas, nós teremos a nossa Santa Ceia. Nós já temos lista de espera, já temos 130 pessoas, só podemos 120, temos 10 pessoas na fila de espera, né, para participação do culto logo mais à noite, tá bom? São bem-vindos aí, Elisângela está aí com a gente, a irmã Marinete. Parabéns, Marinete, aí pela vitória do seu filho, Tiago, né? Estou sabendo. Primeiro lugar, hein? Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Marinete. O irmão pastor Pedro Inácio Neto, lá de João Pessoa. Meu querido, um forte abraço em você. Saudades, viu? Saudades. Saudades. Irmã Nádia, melhoras aí. Suído Nicolas também. Kátia. Cadê os meninos? Gustavo Guilherme, saudade deles, hein? Alcini também está com a gente aí. Muito bem. Vamos ler. Estou vendo aqui, Marilda chegou agora. Opa, Marilda e irmão Delmir. Logo mais pegamos vocês aí, beirando 18h30, 18h15, chegaremos aí para buscar vocês aí em Iguaba, tá bom? Para o culto logo mais à noite. Vamos abrir a Bíblia. Pegou a sua Bíblia? Carta de Tiago, no capítulo 4, leremos 2 versículos, o 11 e o 12. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Que Deus abençoe-nos com a leitura da sua palavra. Lemos aqui em Tiago, no capítulo de número 4, versículos 11 e 12 da palavra de Deus. Muito bem, irmãos, muito bem. Observem comigo que Tiago está preocupado com a convivência entre os irmãos. Convivência entre os irmãos. Ele escreve aos crentes, deixa sua carta, seu legado, uma carta inspirada, uma carta de Deus para as nossas vidas, e ele está preocupado com a convivência desses irmãos, dos irmãos, não só da sua época, mas como a carta dele é Bíblia, então ela atinge a todos nós os crentes no Senhor Jesus Cristo. Por que o pastor diz isso? Porque por 13 vezes na sua carta, 13, se eu não perdi as contas, 13 vezes, nós encontramos ele falando assim: meus irmãos, amados irmãos, 13 vezes, essas expressões, 13 vezes, na sua carta de apenas 4 capítulos. Então, a gente vê que inicialmente ele tem uma preocupação quanto o cuidado que cada crente tem que ter com a sua vida espiritual, o que eu chamo aqui de individual.
Cuidado espiritual pela perspectiva individual, cuidado espiritual com a sua vida pessoal. Mas parece-nos que Tiago também coloca no mesmo grau de importância o cuidado com a vida espiritual na questão coletiva. Ele deixa isso muito claro. Ele está preocupado com a convivência dos irmãos dentro da comunidade cristã. Ele está preocupado com isso. E aí, volto a dizer, ele cita 13 vezes em sua carta as expressões meus irmãos, irmãos, amados irmãos. 13 vezes. Então, e dentro dessa chamada, dessa exortativa que ele dá, ele vai dizendo que ele está preocupado com a vida espiritual individual dos seus irmãos. E também agora a gente vê no mesmo grau de importância a sua preocupação quanto à vida espiritual da convivência, da coletividade na comunidade cristã desses irmãos. Isso não só aos seus primeiros leitores, a quem ele se dirigiu, em sua época, há torno de 2000 anos atrás, mas por ser a sua carta Bíblia, ela também está direcionada a todos os crentes de todos os tempos, a todos nós, todas as igrejas, todos os crentes, todos os cristãos, todos os filhos de Deus. Essa palavra é para todos nós. E aí, o texto que a gente leu aqui, Tiago 4, 11 e 12, ele tem uma epígrafe, ele tem um título. E o título dele é A Maledicência é Condenada. Então, ele vai falar justamente que dentro do contexto de comunidade cristã podem ocorrer essa chamada de maledicência que aqui é tida como condenada. Aliás, toda maledicência é condenada. Toda ela. Pastor, o que é maledicência? Maledicência é falar mal do outro. Falar mal do outro. Maledicência é alguma coisa que a pessoa ela se utiliza de algumas fontes para alimentar esse forno aquecido da maldade. E isso prejudica a comunhão dos irmãos. Isso se prejudica a comunhão dos irmãos, isso prejudica o ambiente cristão, isso atravanca a ação do Espírito de Deus, isso faz quebrar a unidade, isso faz gerar atritos, coisas ruins, maldosas, malignas. Vejam que nós conversamos aqui já sobre a ação de demônios dentro dessa questão aí, quando não se utiliza a sabedoria que vem do alto, porque a que vem do alto, ela é pura, pacífica, indulgente, ou seja, ela está sempre disposta a perdoar, a reconsiderar, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, não toma partido e ela é sem fingimento. Então ele está dizendo isso no capítulo 3. Aí no capítulo 4, já recapitulando um pouquinho, puxando um pouquinho pela nossa memória, capítulo 4, ele vai dizer de onde procedem guerras e contendas entre vós. Vai dizer que está lá a questão da inveja, nos prazeres que limitam na carne. E aí ele continua tratando desse aspecto, e a ponto de dizer que se a gente vê isso em nossas vidas, nós temos que nos humilhar perante Deus, nós temos que chorar, nós temos que... E aí Tiago continua pontuando essa questão da ação, a ação maligna, diabólica, dentro da comunidade dos irmãos. Aí ele vai chegar nos versículos que lemos aqui. Irmãos, não faleis mal aí é com L,
um dos outros. Não faleis mal um dos outros. Ou seja, ele está vendo que por haver questões da carnalidade no meio da comunidade, ou possivelmente, ou porque ele soube que há no meio da comunidade, ou em caráter preventivo, ou em caráter em tratamento já, ele diz, não faleis mal um dos outros. Um dos outros. Veja, não faleis mal do outro para o outro. Não faleis mal na cara do outro, ou seja, numa atitude de querer consertar, olha, irmão, não gostei disso e tal. Então isso aí, às vezes, acaba-se evitando-se, né, para evitar desajustes. Mas falar pelas costas, falar caluniosamente, falar de forma de difamação, é isso que ele está dizendo que não devemos fazer. Não faleis mal um dos outros. Não faleis mal um dos outros. Difícil isso. Numa sociedade de irmãos, sempre, por sermos humanos e carnais, esse tipo de comportamento é ruim. Acontece. E o que alimenta essa maledicência? O que alimenta esse falar mal? São os fatos? São os fatos? Não são os fatos. Se não são os fatos, uma coisa é alguém fazer alguma coisa errada e pegar essa coisa errada e tratar essa coisa errada. Então você trata dos fatos, dos produtos. A outra coisa é algo que está em oculto, com base em quê? Em que se baseia a maledicência? Baseia-se nas fofocas. Fofoca é assim, eu ouvi dizer que disseram, alguém me disse do que ouviu, que suspeitou. Isso é fofoca. Não é sobre fatos. A fofoca, ela baseia em cima de versões, de entendimentos particulares. Aí chega lá na ponta da comunicação, o assunto está todo prejudicado. Aliás, a fofoca tende a pegar as situações e transformá-las em outras coisas. Fulano disse, mas quem disse? Ouvi dizer quem? Que aí fica no fulanizando. Né? Fulano disse, fiquei sabendo. Isso é fofoca. E tem gente que debruça-se sobre a fofoca como se fosse a verdade, como se fosse fato. Então, um dos combustíveis dessa fornalha da maledicência que faz as pessoas falarem mal uma das outras é a fofoca. A outra é a intriga. Intriga. Pessoas que são motivadas na intriga, que gostam de briga, que gostam de desavenças, que gostam de ver o circo pegar fogo, mas pastor, tem isso no meio da igreja? Em qualquer sociedade tem isso. Até na igreja, pastor? Até na igreja tem isso. Até na igreja tem isso. A igreja não é composta de pessoas que não pecam. A igreja é o lugar onde pessoas pecam também. Não deveria ser assim, mas nós somos humanos, então lidamos com esse tipo de situação. Intriga. Fica gerando intriga no meio da irmandade. Tem isso. Você olha na Bíblia toda, você vai encontrar essas questões aqui. Entre os discípulos tinha intriga. Intriga entre, você que está mais perto dele lá, pergunta a ele lá sobre isso e tal. As mães dos discípulos, de alguns dos discípulos, Jesus, vem cá, quando o senhor for para a sua glória, o senhor está falando toda hora que vai para a glória, né? Então, quando o senhor chegar lá na sua glória, bota um filho meu à tua direita e o outro filho meu à tua esquerda e tal. Então, e gerando briga, intriga entre, sabe? E quando estivermos nesse corpo, isso é possível. Isso é uma coisa. Outra coisa é você debruçar sobre a intriga como fonte de emitir, de falar, de afirmar, falar mal do outro. Então você pega a intriga como um combustível e utiliza isso como motivador da maledicência.
bisbilhotar, quase que eu falei mistério aqui, bisbilhotar, que está pertinente ao mexeriqueiro. A gente fica cavucando, querendo saber da vida do outro, gente querendo saber das intimidades do outro, gente querendo se apropriar de situações, né? Fulano disse, Beltrano disse aquele negócio, então deve ser aquilo, então aí tenta montar um quebra-cabeça da malignidade. Isso é pertinente ao mexeriqueiro, que gosta de fazer intriga, que gosta de querer desvendar os mistérios nas questões ocultas, que ficam querendo medir sem fatos, querendo juntar coisas e untar essas coisas pela liga da malignidade. É gente que ouve uma palavra e fica por detrás querendo malignamente ver o que, sabe? É um negócio complicado. Suspeitas ruins, o que alimenta essa fornalha da malignidade, de falar mal um dos outros, que a Bíblia condena, as suspeitas ruins, então aquilo, agora entendi, fica nessas suspeitas ruins. E aí, imagina um ambiente de gente que fica com suspeitas ruins. Imagine um ambiente da coletividade onde tem gente bisbilhotando a vida do outro. Imagina numa coletividade gente fazendo intriga, gente movida na fofoca, gente que acredita nesse combustível ou combustíveis para alimentar o fogo da maledicência. Então isso incendeia, é um fogo estranho, isso incendeia. O produto é falar mal dos irmãos, o produto é falar mal dos irmãos, mas para chegar a esse produto, falar mal dos irmãos, a pessoa teve que abastecer a sua fornalha, e não foi com fogo do Espírito, não foi com fogo do Espírito. Foi com o fogo da fofoca, foi com o fogo da intriga, foi com o fogo da bisbilhotagem, foi com o fogo das suspeitas ruins. E por último eu quero deixar aqui um outro combustível, as invejas e ciúmes. Então, fala-se mal do outro por inveja, por ciúme. E inveja nós já conversamos aqui semana passada, no capítulo de número 4, que são da onde procedem as guerras e contendas, as invejas. O que é inveja? Eu quero ter o que o outro tem. Eu não me alegro com a alegria do outro. Eu não tenho prazer em ver a vitória e o progresso da vida do outro. Eu tenho um desprazer. Já tratamos disso aqui. E aí a inveja e o ciúme é um tipo de combustível que alimenta esse fogo da maledicência. Então, estamos vendo aqui na palavra de Deus que a maledicência, que é falar mal dos outros, é falar mal sem conhecimento de causa. E é maledicente porque a causa que se coloca é uma causa maligna também, porque ela é acima de fofoca, de intriga, de suspeitas ruins, de inveja, de ciúme, de coisas da carne. Não é? Então a pessoa toma essas coisas como verdadeiras, trazem isso para a fornalha do coração e emitem juízo, emitem parecer como verdadeiros com base nessas coisas. A Bíblia diz, não julgueis, não faleis mal, não emita juízo sem causa. Isso é maledicência. Ah, fiquei sabendo. Ah, me disseram. Cuidado com esse negócio de me disseram, fiquei sabendo. Cuidado com isso. Tem muita gente prejudicada na vida espiritual por conta disso. Tem muita gente, às vezes, você conhece, pessoas que se prejudicam e prejudicam a coletividade
por conta de se utilizar dessa malignidade. Malignidade. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por que, pastor? Muito cuidado com isso. Como se não bastasse o que eu disse, né? Auto se prejudica, quem faz uso disso, e prejudica a vida espiritual da coletividade. Voltamos aqui à preocupação de Tiago. A preocupação de Tiago era com o desenvolvimento da vida saudável, da vida espiritual de cada irmão, mas também dos irmãos na coletividade. E o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Ele não ia ocupar papel, espaço na Bíblia, se não fosse direcionado por Espírito, se isso não fosse fato. Isso é um fato, e ele está dizendo isso, e isso está vindo para nós hoje aqui de maneira preventiva, isso está vindo para nós de maneira também curativa, porque uma vez identificando o mal, vamos tratar o mal. É assim que a Bíblia trata com a gente, tá bom? Então, julgar assim tem alguns problemas. Julgar com base na malignidade, vou repetir, fofoca, intriga, bisbilhotagem, suspeitas ruins, inveja e ciúmes, isso são coisas ruins. Falar, emitir juízo sobre isso tem alguns problemas outros, que sem conhecimento de causa ou seja, falar de algo que está em oculto. Já viu aquele irmão, você conhece na igreja, aquele irmão que passa pelo outro e fala, não falou comigo, fulano não quer falar comigo. Às vezes fulano está com a cabeça em outra coisa, está com um problema para resolver, aí já fica achando que é pessoal. Conhece alguém assim? Que sempre acha que há um problema pessoal? Às vezes o cara está com a cabeça em outra coisa, às vezes o cara está... Então, quando eu me deparo com algo que eu vou emitir um juízo, eu já quero emitir um juízo com base em quê? Na piedade, na misericórdia. Colocando-se no lugar do outro, ou eu coloco-me primeiro. Porque eu não sou do grupo dele, é porque eu não faço parte da panela dele, é porque eu sou pobre, ou eu sou rico, ou eu sou isso, eu sou preto, eu sou branco, eu sou amarelo, porque eu não sou do ministério, porque eu não sou, porque eu sou novo na igreja, aí fica sempre se vitimando. E essa vitimação é desgraça, né, gente? Vamos combinar aqui conosco, né? Vamos combinar aqui, nós dois aqui. É uma desgraça. Joga você como pobre coitadinho, né? Joga você como miserávelzinho, coloca você como pelo amor de Deus. Às vezes o outro passou, tá com a cabeça, tá com problema com o filho em casa doente, tá com problema com o pai, Nunca o vitimador vai querer se colocar na vida no lugar do outro. Nunca. É igual aquela esposa vitimadora, né? O marido chega em casa com a pasta na mão, com a mochila, com a marmita na mão, ela chega em casa do trabalho com a testa franzida, cansado, estressado, aí você não fala comigo, o cara veio de uma condução cheia, o cara aturou a chatice do patrão, o cara não teve um bom dia, que não sei o quê, aí quer que o cara chegue em casa com um buquê de flores, quer que o cara chegue em casa com, oi amor, o cara tá tenso, não se coloca no lugar do cara. É a mesma coisa o marido, então aqui tem que bater os dois lados, né? É a mesma coisa o marido, a mulher está no TPM, né? Tensão pré-menstrual, né? A mulher fica irritada, fica não sei o quê, vai estar entrando na menopausa, alô, galera da menopausa, aí mexe com os hormônios, mexe com o humor, mexe com tudo e o homem não entende isso, o homem tem dificuldade de entender isso. Essa mulher, não sei o quê, tem que trocar por duas mais novas, aí fica, sabe? Isso aí é ruim, isso é ruim. Se coloque no lugar do outro. Uma das maneiras de a gente se livrar desse problema da maledicência é se colocar no lugar do outro. Aí, se você já é viciado e condicionado a só se colocar como o principal, como o 01 da história, você vai ter muitas dificuldades de amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Muita dificuldade. Muita. Porque você se ama, né? Você ainda vive sobre a teologia do ultraje a rigor. Ultraje a rigor é uma banda de rock antiga.
Os mais antigos talvez que saibam. Uma parte da música diz assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Olha aí, o show do egocentrismo, o culto ao ego. Né? E tem gente que continua vivendo assim, mesmo depois de ter conhecido o Senhor. Não abre mão do ego, não abre mão do reizinho, da rainhazinha, que é você mesmo. Aí não consegue enxergar o outro, só se enxerga. Eu quero ir para uma igreja que eu me sinta bem. Doideira, cara. Cara, é incompatível. Claro, não estou mandando você procurar um negócio quando você vai passar mal. Não é isso. Mas eu quero te chamar a atenção que quando você vai à casa de Deus, você vai ser confrontado pela palavra de Deus. Ou a palavra de Deus é só uma caixinha de surpresa, uma caixinha de promessa, que só tira coisas para... Só tira aqueles travesseirinhos de mel que bota na tua boca assim, aí você dá uma mordidinha assim, aí aperta... Aí você puxa Você acha que evangelho é isso? Você acha que evangelho é isso? Ai, meu Deus. Uma caixinha... Bíblia para você é uma caixinha de promessa, né? Ali, ó, vários travesseirinhos de melzinho você fica mamando. Até quando você continuará querendo ser tratado como criança? Viu aí? Quem tem que botar chupeta na boca, quem recebe chupeta na boca é criança. Você só para com uma chupetinha na boca? A chupetinha do microfone, a chupetinha da oportunidade, a chupetinha de ser chamado para o ministério, a chupetinha de... Sabe? Tem gente que olha só a base da chupetinha. Geração chupeta. Aí nunca vai olhar pro outro, cara. Vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. O evangelho bate nisso. Bate nisso. Aí você chega na igreja e o evangelho está batendo na gente. Aí vai lá, o pastor é durão. Tá durão não, é evangelho, cara. Deus está mostrando ali, ó, a situação é essa aqui, ó. Olha só, você tem um infantário diante de você. Um infantário. Sabe? Ah, porque Juquinha falou que eu sou orelhudo. Isso é bullying. Porque Mariazinha, ela pisou no meu pé. E porque não sei o quê, puxou minha máscara. Aí fica nessa bobajada. Até quando? Até quando? O mundo está morrendo, indo para o inferno, e você é preocupado com seus mimos. Você é preocupado sabe? Às vezes eu fico pensando em que a igreja é uma baita de uma creche. Muitas vezes eu chego à conclusão de que a igreja é uma baita de uma creche. Né? Creche composta de pessoas em idade madura, mas que agem como criança. Né? Agem como criança. E por agirem como criança, agem na maledicência, porque já cresceram, né, na idade, né? Aí utilizam da maledicência. Então, aí o Senhor fala aqui, pelo escrito de Tiago, fala assim, ó, irmãos, não farei mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga o irmão, a seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Caramba! Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Juiz. O cara pula de criança para ser juiz. Sem conhecimento de causa, com um combustível ruim para alimentar maledicência, fofoca, intriga, bisbilhotagem, suspeitas ruins, inveja, ciúme, e aí quer julgar coisas que não são fatos. Quer julgar como fofoca, como verdade. Fiquei sabendo. Aí começa a falar mal do outro sem. Aí é ruim, né? É ruim. Ao invés de ser observador da lei, é alguém que julga a lei. Julga a lei. Deu ruim, hein? Deu bom não, hein? Aí, querido, aí o Senhor fala aqui da lei, não fala? Vê comigo a ler aqui em Levítico, capítulo 19. Levítico 19. Levítico 19. Fica antes de Números, lá no início da Bíblia. Levíticos 19. É um negócio aqui interessante que precisamos aqui observar. Olha aqui, ó. A partir do versículo 13. Levítico 19, versículo 13. Não
oprimirás o teu próximo. Fica oprimindo o teu próximo, não. Como? Oprimindo com maledicência. Você está oprimindo. Nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Ou seja, o que você tem que pagar, paga logo. Não fica devendo a ninguém, não. Não amaldiçoarás o surdo. Não se colocou no lugar do surdo, não? A dificuldade dele, as neuras que ele tem. Nunca pensou num surdo, não? O cara não escuta nada. O cara vê todo mundo se comunicando e ele querendo se comunicar e não consegue entrar no mundo da maioria. Aí você vai amaldiçoar o surdo. Caraca, difícil, hein? Difícil. Nem porás tropeço diante do cego. Pôr tropeço diante do cego é maldade, né, gente? Maldade. Maldade. E às vezes haja graça. Ela caiu, caiu. A Bíblia diz, não ponha tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus. O que tem a ver amaldiçoar o surdo, pôr tropeço diante do cego? O que tem a ver oprimir o próximo, deixar de pagar a quem você deve? O que tem a ver? O que tem a ver isso? Isso é relação entre nós. Entre nós. Só que a Bíblia diz que não é relação entre nós, não. A Bíblia diz, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Ué, então a minha relação com o próximo interfere na minha relação com o Senhor? É isso aí que a Bíblia está dizendo para você. Não entendeu ainda não? Se você ama a Deus, você vai amar o teu próximo. Quem é o teu próximo? É o cego, é o surdo, é o jornaleiro, é o teu irmão. Ele é o teu próximo. Próximo é alguém que está perto de você ou alguém que está longe de você, é o outro. Próximo aqui é o outro. Se você trata mal o outro, você trata mal Deus. Entendeu, não? Verso 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre. Não. Tem um vídeo aí de um atual juiz, ministro, que é juiz, hein? Do Supremo, que ele conta uma história lá de um advogado que roubou o processo em favor dos caras que não tinham habitação e tal. E o que ele fez? Ele fez e achou graça. Engraçado, quem estuda direito estuda a lei da Bíblia, sabia disso? A base, uma das disciplinas, ou parte de alguma disciplina que se estuda, eu não estudei direito, mas eu sei disso, vai na lei da Bíblia, né? Para conhecer as leis, né? Uma lei antiga, né? Então vamos lá conhecer. E aqui está dito, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, ou seja, roubar o processo para depois a justiça ficar perdida e depois dar a volta no negócio em benefício do pobre, isso não é o certo. Nem comprazendo ao grande, ou seja, nem fazendo injustiça para favorecer o grande. Injustiça para favorecer o pobre, injustiça para favorecer o grande, a Bíblia diz para não fazer isso. Com justiça julgarás o teu próximo. Ou seja, o que é do justo, o que é do pobre, o que é do rico é do rico. Simples assim. Simples assim. Mas o pobre coitado, você não está julgando o pobre, você está julgando o mérito da questão. Seja a favor do pobre, seja a favor do rico. Em desfavor do pobre ou em desfavor do rico, mas seja feita a justiça. A justiça. Não andarás como mexeriqueiro. Aqui, ó. Viu lá aquela história que eu falei do mexeriqueiro? Aqui, ó. Aqui. Não andarás como mexeriqueiro. Tu fiquei sabendo, é isso aí mesmo? X9, vai se prejudicar. Eu conheço tanta gente que se prejudicou na vida espiritual por conta disso. Andando como mexeriqueiro. Entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. 2 vezes aqui no texto que lemos. E tem outras vezes. Nas questões interpessoais, humanas, entre nós, humanos, o Senhor está fazendo mal? Olha, eu sou o Senhor teu Deus, hein? Cuidado aí. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Aborrecer que é amar menos. Lasque-se. Não faz isso não. Não faz isso. Não faz isso. Aborrecer é amar menos. E isso no íntimo. Por que ele fala íntimo? Porque é do íntimo, é do coração, é dessa fornalha aqui, coração, que você alimenta o fogo.
as grandes contendas, intrigas e brigas entre irmãos é porque começou aqui dentro. Então, vigia do ponto inicial. Vigia do ponto inicial. Mas repreenderás o teu próximo, ou seja, não aborrece no íntimo, mas repreende teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Ou seja, o negócio está ruim, eu falei, não, isso que você fez não tá bom não, hein? Não tá bom não. Não é bom não, porque a Bíblia diz isso que você está fazendo aí é egocentrismo, isso que você está fazendo é suspeita, é ruim, ó, isso aí é maldade, isso aí ó, é injustiça. Então, quando você fala, você não vai levar sobre você o seu pecado. Agora, se ele não quer ouvir, é problema dele. Já não é mais seu. Verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja só, repreender é a orientação. Repreender o irmão que está em falta. Uma vez não, muitas vezes, eu ouvi dizer alguma coisa, eu vou lá na fonte, tem que ir lá na fonte, fulano, o que está acontecendo? Não, o que está dizendo é isso, aí você esclarece, ouvi dizer, fiquei sabendo, então você não, ao invés de você propagar para quem não sabe, você vai à fonte, você vai lá na origem, fulano, o que está acontecendo aí? Onde tem fumaça tem fogo. E eu não quero ficar no meio de fumaça. Eu quero saber o que está acontecendo. Aí você vai lá na origem e tenta resolver a questão lá. E tenta ajudar. Isso é amar o próximo. Isso é amar o próximo. Às vezes é fogo mesmo. É mais do que fumaça. É fogo mesmo. Às vezes é só fumaça. Mas você encerra a obra da maledicência, da malignidade, com amando o próximo. A Bíblia diz repreendendo. A Bíblia diz chamando a atenção. A Bíblia diz se amar o próximo. Você quer ver o bem da pessoa? Você quer ver que aquela coisa não fique circulando a malignidade? Então você vai lá e mata a malignidade. Tá certo? Você vai lá e... pastor, eu não tenho coragem para isso. Pastor, isso não é problema meu. Isso é problema do pastor que resolva isso. Sei. Sei. Você, ao saber de uma notícia, ou você propaga a notícia, ou a notícia fica contigo. Ou você vai lá na fonte da notícia e resolver. Não tenho. Porque você não tem autoridade, talvez, para isso, né? É mais fácil falar pelas costas, não é? É mais fácil, né? É daquela sensação de, negócio pesado. Aí você vai e propaga, do que ir lá procurar resolver. Claro que você vai se dispor. Claro que você vai se dispor. Claro que você vai dar a sua cara. Claro. Mas, a Bíblia manda você repreender, de você ir lá, corrigir. A Bíblia manda você amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Entendeu? Então, uma das formas de você cortar a maledicência, a malignidade, não é você sabendo e fica na sua. Não, você vai lá procurar saber. Com jeito, com graça, com sabedoria. Não é isso que o Tiago diz? Alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus. É isso aí, pede sabedoria a Deus. Vai orar por isso. Agora, não seja maledicente. Não alimente no seu coração a maledicência, porque certamente isso vai gerar produto nos seus lábios. Então, a lei, o que a lei diz? A lei diz para amar o próximo. A lei diz para amar o próximo. A lei... Se ela está dizendo para a gente amar o próximo, não é falar mal do próximo, do outro, do irmão, não é cumprir a lei, não é amar. Não é amar. Aliás, a gente tem que cuidar um dos outros, dentro da comunidade cristã, cuidar um dos outros. E é isso que a Bíblia recomenda que façamos. Irmãos, olha aí, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei. Fala mal da lei. E julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas é juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? A Bíblia está dizendo para você não julgar, porque nós julgamos o tempo todo.
julgamos o tempo todo. A Bíblia diz para você observar a lei. A Bíblia diz sim para você julgar o que é produzido pelos irmãos, que nós vamos julgar todos, né? Até anjos, não é isso? Então a Bíblia está dizendo para você não julgar, para a igreja não julgar. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para você não julgar o que é oculto. Ah, mas eu fiquei sabendo. Isso aí é querer fazer juízo em cima de coisa não revelada. De coisa que não é fato, em cima de fofoca, de intriga, de inveja, de ciúme, de bisbilhotagem. Em cima disso, você não vai emitir juízo nenhum, porque a Bíblia diz para você não fazer isso. Não faça isso. Fazendo isso, você prejudica a sua vida espiritual, você prejudica a convivência dos irmãos, você gera peso na igreja, você abre brechas para a ação de demônios no meio da igreja. Sabe? Muitas igrejas, você conhece, você que tem mais tempo de estrada, sabe? Muitas igrejas têm a comunhão quebrada, não é? A comunhão dos irmãos quebrada por conta de utilizar esse tipo de combustível. Não devemos usar. Não devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, se existe alguma coisa, algum zum dentro da igreja, procure saber, procure ver, com a autoridade do nome de Jesus, sabe? Utilizando-se da palavra de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai você e ele só. E aí conversa com o irmão. Se o irmão não te, se você vê que tem erro lá no negócio, tem pecado na história, se o irmão não atender, leva testemunhas. Jesus disse isso em Mateus 18. Se o irmão não atender essa comissão, aí trata isso na igreja. Se o irmão não atender na igreja, a Bíblia manda você colocar o irmão para fora. Considera como publicano e gentio, mas todo um processo de cuidado, sabe? Então, querido, cuidado com aquilo que você ouviu, do que o outro disse, do que o outro disse. E sobre isso estabelecer o seu critério e falar como se fosse verdade. A nossa fala tem que ser sobre a verdade. O nosso parecer tem que ser sobre a verdade, sobre fatos, e não sobre intrigas, maldades, malignidades, fofocas, suspeitas ruins, essas coisas. E essas coisas eram coisas que Tiago estava preocupado, ou de forma preventiva, por isso que ele deixa escrito, ou de forma tratativa, de cura. Então nós temos que zelar pela convivência entre os irmãos. Zelar pelo seu coração. O que entra no seu coração é a verdade ou são suspeitas? Então zela no teu coração. Não vá, não deixe que no íntimo você aceite, agasalhe, acolha umas questões que você deve tratar. Lá em Levítico, lemos que devemos repreender o faltoso. Devemos repreender. E repreender o faltoso, com as Escrituras, é atitude de amor. É claro, gente, que vivemos num mundo, né, numa sociedade, às vezes até na igreja, onde amor ele é tido como apenas o travesseirinho de mel, a chupetinha. Oi, querido, a bajulação, as falsidades, as aparências. As pessoas estão mais interessadas em se dar bem, onde ao invés das pessoas irem com a Bíblia, elas vão com o Código de Defesa do Consumidor. Igreja é um lugar onde elas querem ser servidas, serem aduladas e paparicadas, né? Vai na igreja. Claro que você vai agir com consolo, com respeito, com carinho, com afeto às pessoas. Claro, faz parte. Mas quando tem que chamar atenção, tem que chamar atenção. E às vezes, em nome de uma sociedade mimada, de pessoas mimadas, que só querem mimos, elas não aceitam o reto conselho, orientação e repressão que vem da palavra de Deus. E aí elas ficam pulando de igreja em igreja, atrás de serem aduladas,
atrás de serem paparicadas, atrás de serem mimadas. Não querem ser tratadas. Imagina você andando com Jesus. Imagina você andando no colégio apostólico. Imagina você ali andando. Imagina você ouvindo Jesus. Vocês estão dizendo que esse discurso está duro? A porta está aberta, pode ir embora. Você ouvindo isso de Jesus. Hein? Imagina você ouvindo as exortações de Jesus. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pronto, já acabou. Acabou você. Tome a sua cruz e siga-me. Acabou, acabou, acabou. Esse ambiente não dá para mim de renúncia, de negar a mim mesmo, de me sacrificar, Acabou. Pois é. Pois é. Você quer fazer uma coisa para você continuar vivendo o seu reizinho. Na sua vida, Jesus não é o rei. Quem pensa assim? Na sua vida, você é o rei. Escuta, Jesus é o seu rei ou você é o rei? Você corre atrás de que rei? Você mesmo ou de Jesus? Aliás, você é súdito de Jesus? Você é servo de Jesus mesmo? Você ama a palavra de Jesus? Você se alegra, mesmo com a lágrima correndo no canto dos olhos, quando você é exortado pela palavra? Ou a lágrima cai no canto dos seus olhos de raiva, porque você foi contrariado? Quem você é, afinal de contas, gente? Quem você é? Se você não é, você não vai aceitar. Se você não é, você vai falar mal dos irmãos. Viu aí? Vai falar mal dos irmãos. Agora, pega aí esse entendimento e coloca na sua família, na sua casa. Você tem muitos irmãos? Tem. Se olhar para outro, lá o queridinho de mamãe, queridinho de papai, lá só se dá bem, tá vendo? Eu aqui, ó. Aí você faz da sua convivência familiar uma creche. Uma creche. Já visitou uma creche? Te coloca do lado de fora e enxerga dentro. Vê lá como é que funciona o negócio. Vê. Às vezes você vai se descobrir como um integrante dessa creche que está na sua família. Eu estou falando com gente aqui, ó, gente já amadurecida na idade, que funciona como uma criança, como um bebê, cheio de mimos. E aí fala, Zezinho puxou minha orelha, Zezinho falou umas verdades para mim, eu não gostei. Aí procura outra igreja, procura outra família. Cara, se você anda assim, se você é assim, será que você é crente mesmo? Da verdade mesmo? Será? Que Deus te abençoe, hein? Que Deus nos abençoe nesse entendimento. Que Deus ajude-nos a cuidar da nossa língua, mas que Deus também nos ajude a cuidar do que entra aqui, ó. E o que entra por aqui. Alguém já dizia, o que vai na cabeça é chapéu. Tem muito crente nessa vibe. Não, fiquei sabendo. Olha aí, ó. Meu Deus. Aí a convivência na comunidade é uma desgraça. Porque tem gente que leva esse combustível para dentro dela. Que o Espírito Santo nos ajude a viver como crentes, como santos, como filhos de Deus, guiados pelo Espírito da Palavra de Deus. Deus abençoe, amado. Fica firme aí, hein? Fica firme na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Pastor, isso aí é só aplicável à igreja, à família? Não, isso é aplicável na nação. Na nação, por exemplo. Quando não se sabe a motivação, quando não se tem o fato da motivação,
Não se tem. Aí pega o que dizem por aí. Gente, hoje a comunicação está assim aceleradíssima e tem muita gente embarcando em fake news. Muita gente embarcando, dando o seu nome, o seu dedinho, o seu joinha em fake news. Crente. Eu digo isso com respeito à política, eu digo isso em respeito à economia, eu digo isso em respeito à pandemia, eu digo isso em atos das autoridades. Antes de dar o seu joinha, antes de dar o seu nomezinho embaixo, cuidado com isso. Não seja precipitado em dar a sua opinião nestes assuntos que eu acabei de dizer aqui, nesses dias em que estamos vivendo aqui. Sabe por quê? Porque Deus te deu nome, Deus te deu prestígio. Nome, Deus te deu nome de filho de Deus, de crente. Isso teve um custo alto. Deus te deu prestígio. O crente é conhecido no céu porque tem o seu nome arrolado no livro dos céus, e o crente também tem o seu nome na lista de Satanás no inferno. Então, quando um crente chega, os demônios falam, epa, chegou aquele cara ali, chegou aqui, chegou luz, e ele está coberto, ele está vermelho, porque está coberto pelo sangue, o sangue dele lá, ó. Estou falando o nome. Então, Deus te deu nome, Deus te deu prestígio. Para você pegar isso e fazer o quê? Botar a tua impressão digital numas coisas que você não tem conhecimento de causa plena. Então, se você não tem, espera. Se você acha que tem, espera. Espera. Não se precipite em dar parecer. Primeiro que Deus não te chamou para ser juiz destas coisas. Você observa, ser rápido a ouvir, tardio no falar, tardio no furor. Rápido no ouvir, tardio no falar, tardio no furor. Tem gente que não ouve direito e é acelerado em dar opiniões acerca de coisas, de fazer ousadas asseverações, sem conhecimento de causa. Então, vá com calma. Não diga que A, B, C é isso ou aquilo sem fatos. Não diga que ela é maldosa, maligna, sem conhecimento de causa. Não se precipite. Muitos falam mal de autoridades, muitos falam mal do próximo, do irmão, porque é simplesmente precipitado. E a precipitação, muitos pecam porque precipitam-se. Então vai com calma. Muita calma nessa hora. Muita sabedoria nessa hora. Está com falta dela? Peça a Deus. Tem gente falando mais do que orando. Fala-se mais do que ora. Gente, perante o que a gente está vivendo nos dias de hoje, a gente tem que ter a atitude de gente que depende de Deus. E como é a atitude de gente que depende de Deus? Orando. Os caos que a Bíblia apresenta, eles foram modificados. E há um versículo que diz, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí você conhece, né? Você conhece. Estamos vendo um tempo de trevas da pandemia. E essa pandemia abarca o quê? Crise política, crise na moral, crise na saúde, crise na comunicação, crise nos poderes. Dei 5. Crise nos poderes. Como é que sairemos dessa crise? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Não é ir para o Facebook e botar lá isso, aquilo, entendeu? Não. Não é isso que a Bíblia está mandando você fazer. Não é isso que Deus está mandando você fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha lá, 2 Crônicas 7,14.
Você tem feito isso? Você que gosta de falar, você que gosta de fazer comentários nas redes sociais. É isso que Deus manda você fazer? É isso? Você quer levar o assunto pelo lado partidário. Então, quanto mais você fala, mais pessoas podem estarem envolvidas no seu partido. Jesus manda você fazer partido. Jesus manda você ser imparcial nesse aspecto. A sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. Está lá, em Tiago. Na verdade, gente, o que falta para a gente é tomar vergonha na cara. E pegar a Bíblia. E engolir a Bíblia. E viver a Bíblia. Ou seja, a sabedoria imparcial, ela é pura, ela é indulgente. Indulgente, sabe o que é indulgente? Ela está pronta para perdoar. Pronta para resolver as coisas. Não carrega mágoa, ressentimento. Pacífica, imparcial. Ah, fulano está falando porque está a favor de Beltrano, está falando porque está a favor da esquerda, a favor da direita, aí fica nessa bobajada, esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita. Para com isso, gente. Para com isso. Você é povo de Deus, você é filho de Deus, você tem que ouvir o que Deus manda você fazer. Se meu povo que se chama pelo meu nome, é isso aí que você tem que fazer. Mais do que ficar botando textinhos lá e tal, e defendendo, e atacando, isso, e apertando, e não sei o quê. Ei. Você está para zelar pela unidade da igreja ou você está lá para gerar divisão da igreja? Não faleis mal dos irmãos dos outros. Não faça isso. Que Jesus nos abençoe, viu? Desculpe eu alongar da conversa. Desculpe eu alongar. O texto que meditamos é Tiago 4, 11 e 12. E também Levítico, no capítulo 19, a partir do versículo 13, do 13 ao 18. Foi os textos que nós nos debruçamos nessa manhã. Logo mais estaremos juntos, se Deus quiser. Fica firme, hein? Fica firme. Firme na palavra, firme com o Senhor. Um beijo grande no seu coração e até logo mais, se o Senhor assim nos permitir.